Está nascendo agora a esperança, com a vontade do povo. Toda a fé que há dentro da gente, por um Brasil diferente. Pela família, pela nação, com muita garra no coração. Pelo Brasil, aliança. Pelo Brasil, aliança. Boa noite, amigos. 8 de julho de 2020, aqui Nível Braz, TV Aliança Santo Ângelo, transmitindo pelas páginas do Facebook Nível Braz Oficial e Aliança Santo Ângelo. Este é um canal destinado a apresentar notícias do governo Jair Bolsonaro e também informações sobre a formação do partido Aliança pelo Brasil. Iniciamos uma nova fase da TV Aliança, com a participação de convidados. Está conosco aqui, dizem que é para melhorar um pouco da imagem, que estava muito feia a imagem da TV, só com a minha presença, mas eu acho que a única coisa que conseguimos hoje é duplicar a feiura. Então, tem aqui comigo Haroldo de Souza. Boa noite, Ivo. Boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui do nosso programa TV Aliança, né? De início, quero parabenizar ao Nível e a toda a equipe por esse programa que está trazendo mais informações a respeito do nosso governo e deixando o povo atualizado, né, Nível, a respeito das coisas, dos interesses dos programas que a gente está fazendo, tá? Então, meu boa noite a todos, boa noite pessoal da página Conversa à Direita. E vamos hoje então falar um pouco, vim aqui a convite do Nível para a gente falar sobre as questões ideológicas que estão aí, né, são a realidade hoje. O pessoal fala que é polarização na política, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui, um pouco que a gente sabe, ou tenta saber. Haroldo, eu sei que você tem um grande número de seguidores, mas diga aqui para nós quem é Haroldo de Souza. Bom, eu já passei por tantas coisas em tantos lugares e eu nasci no Ceará, morei 15 anos, quase 15 anos em São Paulo, capital, e estou já há 16 anos aqui em Santo Ângelo, né? Sou servidor público federal, sou advogado, escrevo um pouco, adoro ler e desde que surgiu aí 2014 em diante eu comecei a me interessar muito, sempre fui interessado por todo tipo de leitura, mas me interessou muito a questão político-ideológica, né? E eu fui estudar esse assunto a partir de 2014 e a gente tem se dedicado um pouco a isso. Né? Muito bem. Para introduzir o assunto de hoje, eu vou fazer uma pequena leitura aqui. Olha o que disseram dois indivíduos aqui. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Essa pérola é de Vladimir Lenin. Uma outra pérola aqui. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nós infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e a sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Antônio Gramsci. São ideólogos comunistas, Lenin um pouco mais antigo, Antônio Gramsci mais modernizados, mas a partir disso aqui a gente percebe o que está sendo feito em nossa sociedade. Haroldo. Isso, Nível. Antes até de entrarmos no assunto, né, mas vendo a questão das obras aí, e esse ministro de grande sucesso na agricultura também está fazendo grandes coisas, inclusive para o Nordeste, que nunca teve agricultura de maior desenvolvimento. O governo está investindo 8 bilhões no Nordeste para a agricultura
nesse ano também, né? Mas a questão ideológica, né, nós estamos vivendo uns dias bem conflituosos, inclusive uma grande dificuldade do governo é tocar alguns pontos e alguns ministérios, porque falta gente com a compreensão conservadora. Porque o país em si ele não compreende o conservadorismo, porque o conservadorismo ele foi escondido de nós durante muitas décadas e até um século, diríamos aqui no Brasil, que o verdadeiro conservadorismo ele foi escondido. Não tínhamos livros, não conhecíamos autores, e as escolas formaram pessoas só lendo o pensamento filosófico socialista, de um modo ou de outro, com uma percepção a respeito de uma coisa ou de outra, mas a leitura que qualquer um que passa por uma faculdade brasileira é leitura apenas de cunho socialista, né? Seja o mais radical, como Lenin, como Marx, ou o Gramsci, né? O Gramsci é mais minucioso, mais criterioso e de uma forma que a coisa acontece sem a pessoa perceber. Até para adentrarmos um pouco no assunto, eu queria pedir para a nossa produção e colocar um videozinho de cerca de 1 minuto. A parte de educação, você pode atribuir isso ao Gramsci. Eles são realmente geniais, a gente não pode subestimá-los jamais. Eles vêm do Lenin, do Marx, falando, não, vamos na porrada, vamos na revolução. Eu falei, não é na revolução, não, vamos pegar na parte intelectual, as pessoas vão virar socialistas sem saber. E são, porque eu achava que é disfarçatez, não é possível que a pessoa seja assim. Eu cheguei a ver professora de direito, que eu falei, como vai ser o marido? Eu me divorciei, eu tenho que me dedicar à sua causa. E a gente não acredita nessas coisas, mas hoje as pessoas já devem conhecer gente assim. E a universidade, que deveria ser o templo do saber, acaba se transformando no templo das trevas. Isso aí, né, Nilton? A gente viu aí o que ele diz o seguinte, isso é um grande segredo. Vamos transformar as pessoas em socialistas sem elas saberem. E essa é a grande questão, né? E a sociedade, então, hoje ela é muito socialista. O Brasil foi um lugar muito adequado para eles criarem toda essa desconstrução da arte, porque aqui já era, de certa forma, um pouco pobre a arte. Não, a arte brasileira não é pobre, ela é rica, mas ela foi cooptada, né, e levada para esse lado, enfim. Mas Gramsci ele trabalhou todas as estruturas sociais para alcançar esse objetivo. Como você leu aí, o pensamento dele, ele olhou todas as revoluções socialistas que ocorreram no passado. Gramsci ele foi fundador do Partido Comunista na Itália, né? Depois ele foi preso, ali quando eles tentaram tomar o poder na Itália, ele foi preso e lá ele escreveu os chamados Cadernos do Cárcere, que justamente ele analisou isso e disse, não adianta tomarmos o poder pela força, porque quando você toma o poder pela força, isso já é uma observação de Maquiavel, né? Quando você toma o poder pela força, sempre sobra uma resistência e ela vai nos enfraquecendo. Nós temos que fazer a sociedade pensar como nós queremos. Quando elas estiverem pensando como nós queremos, aí nós dizemos o que queremos e a sociedade está pronta para concordar conosco. Então hoje nós temos todo mundo que passa por uma graduação, ele passa por um processo de doutrinação, porque primeiro o socialismo brasileiro ele se adonou das faculdades, das cátedras. E aí foi formando professores, esses professores foram formando outros. Hoje um curso de pedagogia é um curso de transformação em socialismo a partir do Paulo Freire, né? Então assim, até antes de dar continuidade nesse tema, eu queria fazer algumas perguntas aqui reflexivas para a nossa audiência, tá? Vou fazer umas perguntas e você vai pensando aí na sua resposta. Por exemplo, você é a favor da liberação das drogas? Você é a favor da sexualização de crianças e da pedofilia? Você é a favor da desconstrução da família? Você é a favor do aborto? Você é a favor de não haver proteção da propriedade privada, né? Ou você é contra o cidadão ter uma arma para proteger a sua família, a sua propriedade? Você é contra o cristianismo? Você é contra o patriotismo, né?
ou nacionalismo. A gente dizer nacionalismo parece um pouco com o nacionalismo, a pessoa confunde com o nacionalismo fascista e o nazista, né? A gente é patriota. O patriota é aquele sentimento de zelo pela pátria, mas não é como o nacionalismo, que é não querer ninguém de outro país no nosso país, não é nada disso. É um zelo pela pátria, né? Que é a nossa identidade. Então, se você respondeu não à maioria dessas perguntas, você é um conservador. Na prática, você só não conhece, né, a doutrina. Agora, se você respondeu sim à maioria, você é um socialista, né? Agora, infelizmente, muita gente responde não a essas perguntas, e esse é o grande problema que Gramsci causa, porque a pessoa responde não a essas perguntas. Quer dizer, o objetivo dela é que não seja liberada a droga, é que não sejam sexualizadas as crianças, é que não haja desconstrução da família, é que não se ataque o cristianismo, que haja a liberdade religiosa, inclusive no cristianismo, porque eles atacam o cristianismo, e as pessoas também são patriotas. Acontece que, sendo isso aqui, elas apoiam pessoas que não estão construindo isso aqui, que estão trabalhando justamente ao contrário disso, para aprovação de droga, liberação da sexualização das crianças, até da pedofilia, que parece mais absurdo para nós. Mas a verdade é essa. A grande coisa, hoje quando se fala de socialismo, e muitas pessoas dizem assim, grandes jornalistas, intelectuais, dizem assim, não, nós não corremos nenhum risco de comunismo no Brasil. Não tem nada disso. Porque justamente a pessoa não percebe o que está acontecendo. É o que disse ali o Weintraub, né, o irmão do ex-ministro. Ele disse o seguinte: o propósito de Gramsci é: vamos fazer as pessoas serem socialistas sem elas saberem que são. Então, hoje no Brasil, se você verificar, nas universidades predomina maciçamente essa linha. As correntes garantistas do direito, que tomaram conta das universidades, do poder judiciário, hoje o Rio Grande do Sul é basicamente garantista, os juízes tomam decisões, seria então essa forma já involuntária, já Sim. entrou na mente tem deles. Juízes que eles são isso, tem juízes que eles são amplamente socialistas na prática, gramscianos, e se você chamar ele de socialista, ele vai brigar contigo, vai ficar bravo. Ele vai dizer que não é. Mas as decisões dele são, porque ele foi condicionado a pensar assim. O direito, especialmente, né, e aí eu pego uma frase do Hugo von Hofmannsthal, um nome mais ou menos assim, que ele diz assim, que nada está na política, né, de um país que não esteja primeiro na literatura. Tá? Nada está na política que não esteja primeiro na literatura. Daí, o que ocorre? Temas que hoje são já discutidos em leis e até já viraram leis. Quando eu comecei a fazer direito, eu fiz direito tardiamente, em 2009 eu comecei, muitos desses temas eram assim discutidos muito acanhadamente. Por exemplo, o tema do poliamorismo, que é um homem casar com duas mulheres casarem com um homem, ou quantos quiserem, enfim. É o poliamorismo. Isso era debatido muito timidamente, assim, se tocava no assunto, olha, já é possível, já andaram pensando nisso. Ali já estavam escrevendo livros a respeito desse tema, e hoje isso já foi aceito através de decisões judiciais no Brasil. Não existe lei ainda, mas já foram dadas decisões, que esse é um do outro problema do socialismo no jurídico, no direito, é que o poder jurídico, o poder judiciário se transformou também no legislativo. Né? Isso diz respeito às leis. Isso também a gente pode perceber na imprensa. Com raríssimas exceções, os nossos profissionais da imprensa também já estão cooptados por essa maneira de pensar. Tanto é que você percebe na maneira que eles apresentam a matéria, ela sempre está contaminada por esse tipo de questão. Então, a gente percebe que... E nós temos como corrigir isso, como voltar a ter um equilíbrio, porque tudo tem que haver equilíbrio. Tem. Quando a coisa tende muito para um lado, e hoje chamam nós de extremista, né? Mas tu quer coisa mais extremista, por exemplo, o ataque à crença religiosa. Esses grupos de esquerdopatas, e a imprensa aí divulga, atacam a religião, fazem Jesus Cristo transformado em outras coisas. Só que eles são tão canalha quando fazem isso, e a imprensa é canalha também quando faz isso,
porque ela dá espaço. O cara parece por exemplo, um Jesus Cristo gay ou algo assim lá, isso não era nem de aparecer na TV. Eu queria saber se esses esquerdopatas fizessem algo assim com Maomé. Eles não têm coragem. Se essa imprensa canalha iria postar alguma coisa sobre Maomé, porque eles sabem que a resposta seria forte. Então, além de canalha, são covardes. E além disso, eles também são enganados, equivocados a respeito de uma coisa. O socialismo, ele acredita que ele pode usar, só porque o islamismo ele é anticristianismo, o socialismo acha que consegue instrumentalizar os islamistas, o islamismo, como eles instrumentalizam a imprensa, né, os estudantes de direito no país. Eles acreditam que eles podem instrumentalizar, ou seja, usar essa força do islamismo contra o cristianismo e achando que eles vão estar submissos e dominados pela ideia socialista. Isso é um grande engano deles, né? E estão dando espaço a algumas coisas que não deveriam, inclusive, e principalmente ao terrorismo, né? Então eles não atacam por duas coisas. Primeiro, por esse temor, né? Porque eles não respondem como nós, com paciência, com amor, com esclarecimento, né? Até um termo que você vem usando aqui repetidamente, que eu uma vez usei na internet, uma amiga de faculdade me disse: "Poxa, Haroldo, você sempre foi tão educado, e hoje você está chamando de esquerdopata." Eu falei: "Olha, eu acho que não estou me referindo a ti, porque tem muita gente de esquerda com boa intenção, só equivocado. Mas tem gente de esquerda muito mal intencionada, usando esses truques, essas estratégias mentirosas, né, para enganar uma parte da população, porque eles atraem, Gramsci, eles chamam, por que eles defendem, entre aspas, os gays? Você viu o que o Lula falou dos gays nos bastidores. As mulheres, você ouviu como é que eles tratam as mulheres nos bastidores, né? Mas à frente da TV e da mídia eles tratam, somos defensores dos índios, dos negros, essas classes. Gramsci chamou de classes subalternas, porque são classes que eles dizem assim: nós vamos defender vocês, para quê? Para que a pessoa, quem é o jovem que não gosta de dizer assim, olha, o jovem ele tem uma centelha, uma chama de buscar justiça, de buscar igualdade, isso é natural do jovem, e eles pegam o jovem por esse sentimento, né? Eles pegam o jovem por esse sentimento. Hoje esse domínio da mente, né? Você é capaz de encontrar numa passeata gay, por exemplo, é capaz de encontrar gays com foto do Che Guevara. Isso. E esquecem que Che Guevara exterminou com os gays lá em Cuba. Che Guevara é um exemplo típico da esquerdopatia, do nosso ensino, das nossas universidades. Falam maravilhas desse assassino em sala de aula. Na minha opinião, é o maior assassino da América Latina. Da América Latina, da história da América Latina, é o maior assassino. E simplesmente a Revolução Cubana. A grande diferença, na minha opinião, dessas revoluções, quando é de direita é golpe, quando é de esquerda é revolução. Mas vamos lá, essas revoluções e golpes, a grande diferença é que quando alguém de direita, que nem foi aqui na América Latina, os regimes militares, todos eles conseguem evoluir para a democracia. Sim. Enquanto que Cuba é o partido único. Quem não foi morto no paredão, e todas as minorias em Cuba foram assassinadas, fugiu de Cuba. Então, claro, assim é fácil você manter um regime totalitário e ainda endeusando o que Che Guevara fez. Isso. Porque aí está uma das questões que diferencia muito o conservador do socialista, até mais para o final quero falar sobre isso, mas é a questão assim, ó, o socialista ele não tem interesse de formar esse pessoal de base no conhecimento teórico. Eles guardam esse conhecimento só para as elites pensadoras. Porque a elite pensadora sabe a essência do que eles pensam, do que eles buscam. A massa, eles não querem que saibam. Então a massa vai saber que os bandidos, os assassinos, que aí essa ideia socialista ela já matou mais de 100 milhões de pessoas, estima-se então que 120 milhões de pessoas foram mortas em nome dessa ideia socialista. Né? Então as pessoas não sabem, né, do currículo. Inclusive, né, se estudam pessoas que todos eles são tidos como muito bonito. Você estuda na faculdade só frases dele, fora do contexto, mas não sabe o que de fato ele pensava a respeito de determinadas coisas e o que de fato ele fazia na vida prática. Né? Então, assim, esse problema ele vem desde do rompimento
da Idade Média, tá? Que eu coloco isso nos filósofos, eu chamo de a gênese do socialismo. E o socialismo ele é camaleão, ele vai se transformando conforme a necessidade, né? Mas há uma frase de Cícero, o grande orador romano, que ele diz assim, que não há nada tão absurdo que não possa ser dito por um filósofo, né? E infelizmente os filósofos disseram coisas que as pessoas não conhecem, mas as pessoas estão vivendo sem saber o que esses filósofos disseram, tá? Então veja bem, isso começou em Maquiavel, né? Maquiavel, para mim, ele é a ruptura entre a Idade Média, e a Idade Moderna. O que Maquiavel fez? Ele trouxe a ideia, alguns interpretam que ele trouxe a ideia de que não há Deus, mas é pior. Ele até admite que poderia haver Deus, ele vê que as outras nações prosperam com a questão de Deus, e aí ele vai e propõe um esquema que ele entende que vai alcançar prosperidade, desenvolvimento da Itália, na contramão dos princípios de Deus. Então ele faz esse rompimento muito grande. Tá? E aí vem depois dele, depois de Maquiavel, Descartes tenta fazer um conserto disso, porque o ceticismo estava crescendo naquela região, e Descartes, ao tentar fazer isso, pior, ele relativiza tudo. Né? Descartes vai e traz a ideia de que a gente tem que duvidar de tudo, em vez de buscar a verdade, tem que duvidar de tudo. Então ele relativiza tudo, inclusive Deus. Né? Aquela questão, penso, logo existe, também ele chega à conclusão que se Deus existe é porque eu penso. Ora, então, as pessoas tomam isso, em vez de retornar à questão de Deus, eles tomam isso como Deus é o que eu penso. Então relativiza Deus. Né? Aí vem Thomas Hobbes, escreve o Leviatã, onde ele idealiza o Estado grande, e fala aí de um tal de homem natural. Existem os contratualistas que foram, tem uns 3 mais famosos. O homem natural, que seria uma história de que lá no passado teria havido um homem que não tinha propriedade, não tinha família, não tinha nada, né, e vivia como... aliás, isso é depois, isso é Jacques Rousseau. Mas Hobbes, ele idealiza principalmente a ideia de que os direitos humanos equivalem aos desejos, é o que a gente está vendo hoje. Eu desejo tal coisa, o meu desejo é um direito. Sim. Então, se é um direito, e tem mais, o Estado tem que garantir esse meu direito. Né? Por isso, cada vez mais Estado, cada vez mais gente querendo coisa. Né? Isso trouxe uma desconstrução, o tempo aqui não é suficiente, mas, enfim, a ideia de Hobbes, ela vai influenciar também Marx, né? E depois vem Jacques Rousseau, que aí é o pai da Revolução Francesa, ele também seria aí o pai do socialismo em si, porque é o que vai influenciar muito. E no seu livro, As Origens e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele coloca aí uma coisa que é o cerne do que nós estamos vivendo hoje, né? Então, como eu disse, tem pessoas, quando você fala assim, o comunismo está acontecendo no Brasil, elas dizem, não, isso não existe, o comunismo, olha, Marx pensou isso, não, esquece, o comunismo de Karl Marx já passou, entendeu? Agora, as genes do comunismo, elas são lá de trás, de antes da Revolução Francesa, isso é que não cai, isso perpassa todas as filosofias até os dias atuais. Seria o permanente Estado totalitário, né? Eles endeusam o Estado, né? As pessoas não sabem o seguinte, até chamar o conservadorismo de ideologia não é correto. É correto no sentido que a palavra tomou um sentido assim, se é uma ideia, uma concepção, é uma ideologia. Mas ideologia é quando você projeta uma coisa que não existe ainda, então você tem uma ideia a ser estabelecida. Isso é o socialismo. O que é o socialismo? É chegar a um patamar em que o Estado cuida de tudo, de todos, prover todas as coisas, né? E é o objetivo de chegar ao paraíso na Terra. E para isso, Jean-Jacques Rousseau pensou o seguinte, a origem da desigualdade, porque ele pensou sem fundamento nenhum até hoje isso, de que houve um homem natural, que lá no passado ele vivia nas florestas, um animal, vivia na floresta, encontrava mulheres, eles estavam ali no período de desejo, tinham relações sexuais, constituíam os filhos, a mulher cuidava do filho até ele poder ir embora para a floresta também, depois não se conheciam mais como pai, nem como mãe, nem nada. Essa é a ideia de Rousseau, né, de que o ser humano teria sido assim. E aí, nesse período, ele era feliz, existia liberdade,
não existia autoridade. Rousseau ele tinha uma rejeição muito grande à autoridade, tanto que nunca conseguiu parar no emprego, né? E então ele idealizou isso. A origem da desigualdade social está na constituição da família. Um homem desse livre aí encontrou uma mulher, resolveu ficar com ela, desenvolveu o sentimento. Ele disse: essa mulher é minha. Para mim ter essa mulher agora eu preciso fazer uma barraca para ficar debaixo aqui agora. Cercou, fez uma vala em volta. Tudo isso é imaginação de Rousseau, né? Parece uma loucura, mas isso é o que vai pautar o resto das coisas depois. Fez uma vala em volta daquela cabana e disse: isso aqui é meu agora, os outros homens lá não podem penetrar isso aqui. Segundo ele, nasceu aí a origem da propriedade privada, né? E essa loucura, por incrível que pareça, é o que fundamenta hoje essa busca pela desconstrução da família. A sexualização das crianças, o aborto, a pedofilia, né? Por que a exposição da criança? Quando você expõe precocemente uma criança à sexualidade, você destrói o futuro dela, o aprendizado, você compromete tudo. Mas aí então, nada acontece por acaso. Não, tudo está pensado. Tudo que está acontecendo, que as pessoas pouco envolvidas acham que é uma coisa natural, mas se você olhar no passado, até a própria Mao Tse Tung, na revolução dele lá, ele atacou a família, né? Quando ele separou os pais e os pensadores, os intelectuais, e pegou as crianças para o Estado, transformou numa geração que hoje fez a China se perpetuar com os regimes totalitários. Uma grande... Só queria fazer uma pequena parte aqui para ver o que é a mente doentia das pessoas. É uma breve interrupção aqui só para descontrair um pouquinho. A questão do presidente Bolsonaro, nos últimos 2 dias, que deu positivo ao Covid, as redes esquerdopatas da internet estão todas eu não digo rezando porque eles não rezam para ninguém, eles não creem em Deus, eles não têm religião. Então, esse bando de maluco da esquerda que tem aí pedindo a morte dele. E hoje mesmo, uma emissora de rádio aqui de Santo Ângelo colocou um deputado esquerdopata, que é o Bongás, aqui da região. Tão perdido que eles estão, o Bongás chega na emissora de rádio e diz que duvida que o presidente esteja com o vírus, porque ele teria mais. Ou seja, lá no passado, quando ele não tinha nada, esses mesmos palhaços esquerdopatas... E alguns, ontem eu coloquei na rede social, estou esperando quem é que vai pedir agora que ele mostre o exame que está, que antes exigiram que não está. Porque quando ele não tinha nada, esses esquerdopatas, tipo o deputado Bongás, saíam dizendo por aí que ele estava contaminado e não queria mostrar. Agora que ele realmente está contaminado, eles estão dizendo que ele está fazendo mais que ele não está. Para te ver que tipo de pessoa nós estamos lidando. A gente tem que discutir, tem que disputar espaço com esse tipo de gente. Esse tipo de gente que não tem um fundamento nenhum na palavra, né? É apenas falam que nem um papagaio, ficam repetindo frase feita, e isso está... E, por incrível que pareça, aqui na nossa aldeia, dá um espaço para um imbecil desse falar uma coisa dessa. Né? Esse cidadão, eu tive uma experiência muito infeliz com ele no último semestre de Direito meu, num seminário na faculdade. Ele veio convidado para falar, foi muito infeliz, eu nem vou narrar aqui. Mas a minha esposa, às vezes, ela acabou vendo as coisas dele e aparece para ele, para ela, e às vezes ela me mostra, olha os absurdos. E eu falo para ela, olha, nem assiste isso aí, porque isso aí, sabe como é que eu chamo esse conteúdo? Eu respeito muito quem conhece o que é a doutrina socialista e acredita que aquilo possa ser verdade. Eu sei que ele está, infelizmente, muito equivocado. Agora, pessoas como esse cidadão, ele produz um conteúdo, assim, mentiroso, desonesto intelectualmente, ele sabe que o que ele está falando é mentira. Sabe como é que eu chamo o conteúdo que é produzido por esse cara? Capim para militância. Capim para militância. Capim para jumento. Capim, eu chamo assim, porque, você entendeu? O cara que conhece, por exemplo, eu li os livros do Haddad. Então, o Haddad conhece. Foi muito engraçado ver o plano de governo do Haddad. Você lê o plano de governo dele, algumas coisas eram muito claras a respeito do socialismo, mas outras coisas eram totalmente contrárias ao que ele pensa, que está nos livros dele. Né? Foi muito interessante ver isso. Mas, Lívio, nós já falamos bastante, eu queria, nós daqui a pouco, falar um pouquinho, encerrar falando sobre coisas boas, um pouquinho sobre o conservadorismo em si. Antes disso, Haroldo, procuro jogar a mesma imprensa, a mesma esquerdopatia, costuma falar que o governo Bolsonaro é um governo fascista. Você que é um estudioso do assunto,
Um pouquinho sobre... na minha concepção, o fascismo e o comunismo foram paridos pela mesma mãe. Em algum momento, assim como no Islã tem o xiita e o sunita, que são Islã, mas tem algumas diferenças. Eu vejo no fascismo e no comunismo muita semelhança. E nada do que o governo Bolsonaro prega tem a ver com fascismo. Então, um comentário sobre isso. Isso é um absurdo, né? É que a esquerda, ela costumou sempre assim, ó. Por que a gente passou muita dificuldade nos últimos anos? Você não tinha coragem de dizer em algum lugar que você era conservador. Porque eles colocaram a pecha de que o conservador é um preconceituoso. Por quê? Porque você não tinha base ideológica. Você não sabia que existiam livros. A gente tem um pensador brasileiro, o Mário Ferreira. O cara é fantástico, é um dos maiores pensadores que o Brasil já teve. Você nunca vai escutar falar o nome desse cara no Brasil. Entendeu? Você nunca vai escutar falar. Porque você entra num curso de graduação nas áreas humanas, o único curso que tem menos gente socialista, sabe quais são? Medicina e engenharia. Sabe por quê? Porque o cara de medicina e de engenharia não pode fazer essas loucuras que se fazem com o pensamento, porque vai matar a gente e ele tem que responder por isso. O engenheiro também não pode inventar coisas, ele tem que ser técnico. Agora, na área da humana, você pode inventar qualquer bobagem. O povo está preparado para aceitar isso. Né? Então, por exemplo, você entra numa faculdade, você tem o primeiro semestre de qualquer faculdade de humanas, e hoje já está migrando até para as outras, é de desconstrução do cristianismo. É de chamar a Idade Média a Idade das Trevas. E é tão engraçado que a Idade das Trevas foi a idade em que foi fundado o primeiro hospital, a primeira escola, as escolas, os orfanatos, os hospitais, o cuidado com os vulneráveis, que se tornou a base para a Previdência depois, né? O cuidado com os vulneráveis, assistência social e dentre tantas outras coisas. E a filosofia, tanto que muita gente critica a Idade Média, mas ele se recusa a estudar a filosofia, por exemplo, de Tomás de Aquino. Né? Inclusive, o que é a Idade Moderna? O que é o Renascimento? É uma retomada dos pensadores antigos, né, gregos, agora com uma roupagem de interpretação apenas linguística e não mais sobre a realidade, para dar um salto sobre Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, sem enfrentar e desconstruir a filosofia deles, porque eles não têm como fazer isso. Tá? Então isso é que foi o Renascimento que veio influenciar todos os pensamentos que a gente chega hoje. Tá? Então, uma faculdade, a primeira coisa que você faz hoje é 6 meses de desconstrução do cristianismo. Qualquer um que fizer uma faculdade hoje, quem está fazendo aí pode contar para mim. Tá? Então, assim, veio várias ideias aí, né? O Manifesto do Partido Comunista que diz que a história da humanidade é a história da luta de classe. Então, sempre a ideia deles é separar para dominar. Né? Separar para dominar. Essa contaminação de ideias, esses dias tivemos aqueles protestos que a grande mídia rotulou alguns deles de protestos antidemocráticos e outros protestos pela democracia. Né? Sim. Aí já está a mente da mídia. E, por incrível que pareça, nos protestos pró-democracia havia violência, havia arma, confronto com a polícia, e haviam faixas em busca da implantação da ditadura do proletariado. Então, esse pessoal, os esquerdopatas e os inocentes úteis que estão aí, não prestam atenção que esses movimentos todos à esquerda, o que eles buscam é a implantação de uma ditadura do proletariado. Sim. Então, eu não vejo luta pela democracia pedindo a ditadura. Porque eles aprenderam essa guerra de palavras, né? De colocar essa pecha nas pessoas, em vez de analisar a verdade. Não, eu te chamo de fascista, eu te chamo de nazista. O nazista agora está lutando pela defesa dos índios que nascem com defeito físico. Gente, isso é o maior absurdo, chamar o cara de nazista, o cara que está lutando para defender o deficiente físico. O nazista que é, assim com Israel, com o negro,
Né? O fascista que está tentando desconstruir essa burocracia gigante do Estado, porque o grande fundamento do fascismo é o Estado gigante dominando tudo. Eu diria hoje que se nós tivéssemos um regime fascista, a primeira pessoa que eles iam eliminar é o Bolsonaro. Sim. Porque ele é o cara que mais desconstrói o Estado, o fascismo, né? É. Então é uma maneira deles querer rotular alguém daquilo que eles são. Eu gosto quando separa a esquerda e o esquerdopata. Um dia um amigo meu no Facebook, né, Nível chama todo mundo de esquerdopata. Não. Só o esquerdopata. Só os esquerdopatas. Porque, né? Nível tem Só os esquerdopatas. Só para quer ver, tem um cara que eu admiro muito, e é esquerdista, não é esquerdopata, que é o Cristóvão Buarque. O Cristóvão Buarque é um esquerdista. Um esquerdista, um intelectual, tem ideias interessantes, e não é esquerdopata. Então nem todo esquerdista é esquerdopata. Mas o esquerdopata é esquerdopata porque é um burrichão imbecil. Sim. Eles buscam algumas coisas que são até boas, só que a intenção final, ou por trás dela, ela não é boa, sabe? Se você pegar, por exemplo, por que querem hoje colocar a escola integral para criança? É para que o Estado tenha a criança 10 horas por dia e o pai tenha só no final da noite cansado. Né? Eu sou a favor, por exemplo, da escola tempo integral para um adolescente que já está se preparando ali no ensino médio, enfim. Né? Mas, enfim, em outras oportunidades a gente falar mais sobre o tema, é muito amplo. Nós estamos falando aqui de 5 séculos de história, então não dá para a gente. Né? Um dos grandes marcos daí, para o que nós vemos hoje nos pensamentos aí, é a escola de Franco. Né? Adorno e Marcuse, especialmente, são dois pensadores assim responsáveis hoje por essa desconstrução social que nós vivemos. Né? E por incrível que pareça, eles são citados em todas as aulas de direito, de filosofia e tudo, mas é citado só umas frasezinhas fora do contexto, ninguém lê, ninguém interpreta o todo do cara. Né? Então, eu estou preparando um curso com base nesse livro, que é Como Ser um Conservador, e logo que passar essa pandemia, se Deus quiser, nós vamos estar ministrando ele aqui em Santo Ângelo. Né? Como ser um conservador. São coisas básicas. Se você quiser começar a ler sobre isso, comece a ler esse cara. Roger Scruton morreu agora dia 12 de janeiro desse ano. É o último dos grandes pensadores de direito. Esse cara ajudou na libertação, né, do pessoal do leste europeu ali. Foi muito influente ele. Tá? E o Chesterton, né? Quem quiser também, Chesterton é muito bom. E aí, para nós falarmos um pouquinho do conservadorismo em si e terminarmos aqui, para não estender muito, eu queria passar mais um videozinho para nós entrarmos nessa próximo assunto. Existe uma noção errada de que basta mudar o presidente ou o ministro da educação para que se resolva o problema da doutrinação. Né? Como se a doutrinação no Brasil fosse feita de cima para baixo. Não é assim que acontece. Né? A doutrinação no Brasil não segue esse modelo hierárquico leninista. Ela segue o modelo gramsciano. Na hora que o professor fecha a porta da sala, ele faz o que ele quer lá dentro. Por isso é que é preciso informar o estudante que está dentro da sala de aula sobre os direitos que ele tem. Né? Não é o governo que vai resolver o problema da doutrinação no Brasil. É o usuário do serviço. É a criança, é o adolescente, é o estudante que é a vítima da doutrinação. É esse indivíduo vulnerável que precisa conhecer os seus direitos. E aí ele saberá, caso esses direitos sejam violados, ele vai saber o que fazer. Nível, eu recomendo a todos. Eu pediria muito aos pais e aos professores, que de repente vai ouvir isso aqui, vai discordar de mim. Eu pediria muito ao professor que fosse honesto consigo mesmo e assistisse essa trilogia Pátria Educadora. Isso é fantástico. Ele diz aí no grande problema hoje, que eu iniciei falando isso aqui, por exemplo, o governo Bolsonaro hoje ele não consegue resolver muita coisa, porque ele não tem gente que pense o conservadorismo. Entendeu? E a minha proposta, e eu logo passar essa pandemia, a gente vai começar aqui um trabalho de base, de formação de jovens e adolescentes que conheçam. Eu não quero doutrinar escondidamente as pessoas. Eu quero mostrar, olha, o pensamento conservador é isso aqui. Existe uma base teórica. Não é, né? Infelizmente, eu ouvi Alexandre Garcia, semanas atrás, naquele programa que o programa acabou na Band, quando foi lá um conservador, fizeram um programa conservador de 1 hora, mas a fala conservadora dá uns 15 minutos. Tiraram o programa do ar.
Porque não querem que conheçam isso aqui. Sabe por quê? Porque essa loucura que está aí hoje não sobrevive a essa ideia. Entendeu? Então nós precisamos fazer isso até por quê? Para fazer a mobilização da juventude, enfim, né, dos jovens aqui na nossa cidade, né, do pensamento conservador. Bom, Haroldo, nós estamos vivendo, né, essa questão da pandemia aí. Eu tenho uma teoria que eu acho que dentro de 1 mês, 2 meses, isso termina, até porque a classe política e os meios de comunicação têm interesse na eleição, porque os grandes órgãos de imprensa têm alguns bilhões de reais aí para ser servida a propaganda eleitoral gratuita, que não tem nada de gratuita, ele é paga pelo dinheiro do contribuinte. E então a gente não tem agido muito na rua com essas questões, mas nós que estamos num grupo político, e a Aliança é um grupo político, né? Nós seguramente estaremos nessa campanha eleitoral também com esse pensamento, as pessoas com pensamento diferente, e vamos levar adiante essas ideias. Certamente nós teríamos muitas horas para conversar sobre o assunto. É um assunto realmente para quem está pensando em algo que não concorda simplesmente, que não é um idiota útil, né, que quer ser alguém, pensar diferente, e discutir pelo menos as diferenças. Nós vamos ter oportunidade de novamente contar com a tua presença aqui no futuro breve aí. Nós vamos ter várias pessoas que vamos trazer aqui na TV Aliança para abordar vários temas. Tem muitos outros temas, né, que interessam a comunidade. Amanhã mesmo nós vamos tratar um assunto bem de Santo Ângelo, que o empresário Nélison Abreu vai estar aqui conosco. Nós vamos tratar uma questão pontual da educação, principalmente envolvendo ali o Colégio Getúlio Vargas, umas ideias que a gente tem, que o Nélison também tem, sobre como deveria ser. Ele tem a empresa dele bem em frente ao Colégio Getúlio, então ele tem uma ligação, foi aluno lá, eu também fui aluno lá, o deputado Sandro passou por lá. Então, o nosso povo tem uma ligação muito com aquele colégio. Não vou entrar na parte pedagógica, e sim algumas coisas práticas que já teve naquele colégio no passado, e nós vamos abordar amanhã, então, no nosso horário, às 20 horas. Que bom, Nico. Isso que ele está falando aí incorre até num dos pilares. O conservadorismo ele tem 3 pilares aqui, eu quero falar isso para o povo. Ele é tão lindo, o conservadorismo, que outro dia eu compartilhei uma frase do pensador, acho que era até do Chesterton, e o meu filho mais novo olhou assim: pai, essa frase, só de ler essa frase é tão gostoso que a gente dá vontade de ler mais desse cara. Meu filho mais novo falou isso, né? Porque assim é um pensamento fantástico. Ele tem 3 pilares do conservadorismo, que seriam o respeito aos mortos, né? Tanto no sentido de gratidão pela construção passada, que é isso que está falando, né? Teus professores, né? Os nossos professores, eu tive, por exemplo, lembrando diretores de escolas, professores, eles foram tão fundamentais, porque eles me deram um esqueleto forte para enfrentar as coisas da vida. E não o contrário que está se fazendo hoje, transformando gente em gente mimimi, chorão por tudo, né? Cheio de querer direitos e nenhuma responsabilidade. Então, respeito aos mortos, os pequenos pelotões. O que são os pequenos pelotões? É a voluntariedade da sociedade e a liberdade de fazer as coisas, né? Conforme os seus padrões, a sua iniciativa privada. O socialismo, ele combate isso demais, sabe por quê? Porque o povo precisa entender isso. O socialismo, para ele se implantar, ele precisa formatar a sociedade em outra sociedade, destruir o pensamento ocidental, que é judaico-cristão, né? Com a filosofia grega e romana, e essa influência judaico-cristã. Eles precisam destruir essa forma de pensar, esse sentimento de carinho, de amor, de gratidão que você tem com o passado, que aí o respeito pelos mortos, a força desses pequenos pelotões e a força da tradição. A força da tradição. Eu tive um exemplo prático do poder dessa questão do respeito aos mortos, visitando, tem aqui um símbolo, né, missioneiro, visitando as ruínas de São Miguel das Missões. Eu me emocionei ali vendo aquelas obras. Eu cheguei a sentar assim, ficar contemplando e pensando como essa sociedade foi bonita, organizada, né? Apesar das dificuldades que enfrentaram, como é que esses homens construíram essas coisas tão belas que eu estou atrasado.
eu com meu celular, que fala com o Japão, com o mundo, eu estou atrasado em relação a esse povo que morou aqui. Porque ali você vê muita sabedoria guardada naqueles restos ali. Tá? Então eu faço só um desafio para terminar. Você que foi, por exemplo, estudante ou é de alguma das faculdades aqui, ou de outro estado, onde você nos vê, entra na biblioteca da sua faculdade e encontra livro de Edmund Burke, Russell Kirk, Chesterton, que é esse aqui, Adam Smith, Mário Ferreira dos Santos, que é o maior pensador que esse país já teve, né? E hoje temos aí o Olavo de Carvalho, mas Mário Ferreira dos Santos é o cara mais extraordinário que o Brasil já teve, e você talvez nunca ouviu falar o nome dele. Confesso. Eu estou conhecendo agora. Mário Ferreira dos Santos. Um dos maiores nomes que esse país já teve. E você não o conhece. Infelizmente é isso. Então, para terminar de verdade, a gente precisa, nós conservadores, precisamos estudar. Precisamos conhecer a nossa doutrina e ensinar outros. Só para terminar, eu tenho um testemunho. Eu tinha uma pessoa amiga da minha esposa, desde a infância, que eu botei uma postagem no Facebook e ela foi bem incisiva comigo, né? Ali, tá. Só que um dia ela teve que ir lá em casa. A mãe dela pediu para que ela levasse lá em casa. E o que ela disse? Ela chegou e disse, seja bem-vinda, tal, apesar de você ter brigado comigo, mas eu não tenho nada contra ti, não. Eu sempre brinquei muito com ela. Ela disse, tal assim. E aí eu fiquei assim, frente a frente com ela e comecei, Deus, eu acabei entregando. E comecei a explicar. E ela, hoje ela é super fã da minha página Conversa Direita. Porque ela entendeu, sabe? Virou, a chavezinha virou. É meio difícil. Aqueles que chegaram à esquerdopatia, é uma doença, isso que eu ia falar. Existe um livro chamado A Mente Socialista. O cara é psicanalista do fórum, né, psicanalista forense americano, criminalista, e esse cara, ele escreveu um livro com termos técnicos mostrando que esse cara que faz essas loucuras que nós estamos falando é um psiquiatra, é um psicopata. Esse cara é um psiquiatra, escreveu um livro, A Mente Socialista. Mas várias pessoas, até de forma leiga, o famoso ladrão cachaceiro de 9 dedos, ele é um psicopata completo, né? A maneira que ele fala. E tem mais um outro que também tem todas essas características de psicopata, e é bom o povo de Santo Ângelo saber aqui, aquele coronel cangaceiro, lá da sua terra, lá de cima, que gosta de reto escavadeira, que hoje tem admiradores em Santo Ângelo, tem gente inclusive se aliando ao partido dele aí, defensores desse, daquilo outro, e esquece que são liderados por um psicopata também. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aqui no Sul o pessoal tem uma paixão muito grande por esse partido, porque teve um nome muito, né, significante do Rio Grande do Sul. Então, principalmente as pessoas mais velhas têm uma admiração, assim, conservam aquele carinho por esse partido, devido a esse grande nome que teve, grande, né? Mas se a gente trouxer a verdadeira história dele e a fundação, né, desse partido, quem são os fundadores, por que fundaram, o que eles fizeram para o país. Eu já fiz isso com alguns né, que tinham esse sentimento, os caras hoje deixaram, são conservadores. Né? Porque eles viram, né, eu disse, não, você é apaixonado pelo fulano de tal, como a maioria dos gaúchos, aí ele, tá. Aí eu fui mostrando, hoje ele é um conservador. Então, assim, é questão de conhecer. Né? Bom, pessoal, a gente pede aqui que acompanhe as páginas do Haroldo, quem gostou do assunto, é um assunto interessante, muito mais a estudar e acompanhar, as páginas do Haroldo. Nós aqui, TV Aliança Santo Ângelo, transmitido pelo Facebook, pelas páginas Nível Brás Oficial e Aliança Santo Ângelo. Eu peço aí aos nossos seguidores que compartilhem nos seus grupos, leve adiante, multiplique essa nossa página, essa nossa TV, como uma forma de nós atingirmos o maior número possível de pessoas e poder trazer, discutir, mostrar quem nós somos, o que nós pensamos, né? Que eu tenho certeza que no fundo cada pessoa em cada família raciocinar um pouquinho sobre aquilo que a gente fala, vai chegar à conclusão que é isso que elas pensam.
elas pensam. Elas querem isso e não sabem o que Então, é. desligando um pouco as TVs tradicionais, as TV lixo, como a gente chama, e hoje tem 2 ou 3 já no Brasil aí que são TV lixo. Então vamos procurar. Quem não quiser acreditar no que a gente fala, vai pesquisar. Já. Esqueça a televisão, esqueça a imprensa, que a imprensa hoje mais desinforma do que informa. Nível, inclusive eu queria deixar, né, umas recomendações para o pessoal, eu tento fazer isso nas minhas redes sociais, é que o pessoal conheça o Terça Livre, o Brasil Sem Medo, que é um jornal digital hoje muito bom, tá? Brasil Sem Medo, vale a pena assinar eles. Terça Livre, o meu canal Conversa à Direita, né? No YouTube eu estou tentando começar a fazer os materiais, cursos, enfim, depois eu vou fazer. Mas especialmente eu estou Conversa à Direita no Facebook, eu tenho botado muito material, inclusive divulgando Terça Livre, que traz sempre muita informação. Eu não assisto mais quase TV em casa, porque filme eu não tenho muito tempo de assistir. Eu assisti antes jornais, agora o tempo que eu dedicava a jornais eu estou assistindo mídia independente no YouTube. Mídia independente, onde você vai se atualizando, você vai saber até o que vai acontecer mais tarde e você vai ficar muito bem informado, né? É uma maneira de escaparmos da doutrinação de massa, que se tornou hoje a grande imprensa, pelos motivos que estamos cansados de falar aqui. Então, é um convite para quem quiser pensar um pouco diferente, sair da mesmice, deixar de ser. Chama nós de gado, porque a gente segue o governo Bolsonaro. Mas essa gente, geralmente, eles acusam o outro do que eles são. Bueno, hoje nós alongamos um pouco, porque o assunto era interessante, o assunto teria muito mais a nós tratar aqui. Mas agradecemos a sua paciência de acompanhar. E sempre diariamente nós mencionamos aqui, o Partido Aliança pelo Brasil está em formação, ele precisa de apoiamentos. Como eu disse já em dias passados, pela primeira vez na história desse país, um partido, para ser construído, precisa tanta burocracia. Faz parte também do mecanismo agindo contra, porque anteriormente um partido, tu ia para a esquina com a prancheta, pegava o nome e a assinatura do cidadão, o número do título e estava apoiamento. Hoje nós precisamos que você vá nas páginas do Aliança, imprima o formulário de apoiamento que tem ali, preencha aquele formulário, assine, não precisa mais ir no tabelionato reconhecer firma, e envie, ou na sua cidade, que você já conhece algum apoiador nosso que está coletando, entregue a ele, que ele vai enviar para nós, ou então nas caixas postais do Aliança. Aqui, na região norte e noroeste, fronteira, Missões, Grande Santa Rosa, a caixa postal é 1028. Caixa postal 1028 7 98 801 971. É a caixa postal nossa aqui em Santo Ângelo, porque aqui a gente faz uma segunda parte, que é receber o apoiamento, alimentar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, formar os processos judiciais que serão encaminhados a cada uma das zonas eleitorais. Só a partir daí, quando o juiz tomar conhecimento desse processo judicial, vai consultar o que nós lançamos nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral, e a partir daí, então, a partir daí que o seu apoiamento vai estar oficializado. Nível importante que as pessoas assinem conforme o título. Isso. Porque um ministro, olha o absurdo que nós estamos vivendo nesse país. Um ministro do TSE disse que esse partido não ia se formar. Eles não querem, e isso é uma das possíveis formas deles darem um golpe no Bolsonaro, porque Bolsonaro hoje está o quê? Sem partido. Se chegar a 2022 e Bolsonaro não tiver partido, não concorre. Nós enfrentamos esse problema, até aqui na região, a nossa militância investiu trabalho, continua investindo trabalho na formação do Aliança, mas naquelas cidades onde o nosso pessoal, aqui em Santo Ângelo mesmo, os nossos aliancistas, por assim dizer, tiveram que optar por outro partido para poder competir. Então, na região toda, hoje no Rio Grande do Sul, o principal partido que recebeu o pessoal do Aliança foi o PRTB.
O PRTB está constituído em Juiz, Santo Ângelo, Santa Rosa, Horizontina, várias cidades da região tem o PRTB para poder recepcionar os pessoal aliancista, né? Então, o mecanismo formado pelo sistema político antigo, não quer um grande partido, que seria o Aliança. Os tribunais, todos doutrinados pela esquerda, não querem um grande partido. A imprensa não quer um grande partido, porque esse grande partido prega diferente do que a imprensa está acostumada. Então, a gente está enfrentando todo tipo de mecanismo contra o Aliança. O pessoal não sabe por que mudou a estratégia, porque é inútil. A gente gastou, cada um pagou 14, 15 reais para reconhecer a firma, e o absurdo jamais visto nesse país, que isso vale em qualquer... Né? O TSE chegou lá porque a pessoa assinou diferente, uma pessoa foi na frente do tabelião que deu a sua fé, só porque a pessoa assinou diferente do título, essa ficha foi recusada, né, Nível? Você pode vender o teu patrimônio, pode casar, divorciar com a firma, com a fé pública de um tabelião. E por incrível que pareça, em alguns locais do Brasil, o escrivão da zona eleitoral pegou aquela folha de apoiamento e disse: não, essa assinatura não está igual ao boletim de votação. Ignorou totalmente o tabelião. Então, por esse motivo que nós deixamos de utilizar o tabelião, porque estava só gastando tempo e dinheiro. Você achou que era a forma mais prática e legal de fazer a coisa, né? Pergunto para nós hoje por que fizeram aquilo. Porque foi a ideia de que a Aliança teve, que iria simplificar o trabalho, que não ia precisar essa conferência de assinatura, bastaria olhar se está assinado pelo tabelião, está ok. Não, a Justiça Eleitoral está fazendo a conferência de acordo com as listas de votação igual. Então, por esse motivo, não precisa mais o tabelionado. Bom, agradecendo aqui a presença do companheiro Haroldo de Souza, estaremos novamente no ar amanhã, às 20 horas. Esta é a TV Aliança Santo Ângelo, transmitida pelo Facebook, página do Nível Braz Oficial e Aliança Santo Ângelo. Eu sou o Nível Braz, meu companheiro de hoje, Haroldo de Souza. Boa noite a todos. Boa noite. Está nascendo agora a esperança, com a vontade do povo, toda a fé que há dentro da gente, por um Brasil diferente, pela família, pela nação, com muita garra no coração, pelo Brasil, aliança, pelo Brasil, aliança, pelo Brasil, aliança, pelo Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, há um país com coragem, conservador com muito amor, é direita de verdade. Pelo Brasil, aliança, pelo Brasil, aliança, pelo Brasil, aliança, pelo Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado.